Bom, boa noite. Vamos então continuar nosso estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Estamos estudando o Evangelho de Mateus. Hoje a gente tem a visita pela primeira vez da Beatriz e do Mateus. Estamos estudando o Evangelho de Mateus. Acredita um negócio desse? Acho bom, até porque tem companheiros que estão vendo os vídeos pela primeira vez, né, no canal, a gente explicar o que acontece aqui. Bom, a gente estuda o livro de Mateus, né? A gente estuda um dos livros canônicos do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Só que a metodologia, o método que a gente utiliza, que é o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, vulgo Mildim, né, o apelido carinhoso que circulou em Minas Gerais durante 40 anos e depois se popularizou no resto do país, o movimento espírita, né? O Mildim é uma maneira detalhada, sem pressa, pormenorizada, minuciosa de estudar o versículo bíblico, usando como ferramenta de decodificação, de entendimento, a literatura espírita. É isso que a gente faz aqui toda quarta-feira, viu, Mateus, Beatriz? Então a gente pega um versículozinho, né, o versículo da noite, e a gente escolhe ali no versículo alguma palavra, alguma expressão, às vezes um substantivo, um verbo, um adjetivo, que nos permite aprofundar no sentido espiritual daquele versículo, né? A gente faz uma contextualização, é claro, e quase sempre, para a gente alcançar todo o peso teológico da palavra escolhida, a gente escolhe analisá-la no grego, né? Que é o idioma original de praticamente todos os livros do Novo Testamento. Ok? Feito esse resuminho, nós estamos atualmente já no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Estamos estudando a passagem entre os versículos 15 e 22, e desde a semana passada nós estamos estudando especificamente o versículo 19. Né? Então é a segunda semana que nós estamos estudando o versículo 19. Essa é uma passagem cujo tópico central, o tema central é perdão. Alguns tradutores, o próprio Haroldo Dutra, coloca lá como título, né, da perícope, né, da passagenzinha, ele coloca como título o perdão do pecado de um irmão. Já falamos isso aqui, todas as reuniões estão enfatizando o peso psicológico de um estudo sobre perdão. Sobretudo em tempos de tamanha hostilidade, né? Hostilidade no trânsito, hostilidade no meio profissional, no ambiente profissional, hostilidade em família, hostilidade entre as nações, entre os países. Enfim, estudar o tema perdão nunca foi tão urgente. Eu ia dizer oportuno, mas acho que a palavra é urgente. Nunca foi tão urgente. E talvez nunca tenha sido tão desafiador, tão difícil estudar o tema perdão. Por quê? Porque estabelece na nossa intimidade, né, no nosso psiquismo, um conflito permanente entre o que o bom senso diz que é certo, após estudar uma passagem dessa, e o que as tendências mais infelizes da nossa psicologia, do nosso temperamento, quer fazer. Luiz, não entendi isso que você falou, não. Então vou trocar em miúdos. Uma mão quer socar a cara do sujeito, a outra mão quer estender para levantar ele do chão. Entenderam? Isso estabelece um conflito, uma crise, né? Lembrando algo que eu acho que já comentei aqui algumas vezes, né? A palavra crise, ela vem do radical grego, cri, né? Se a gente transliterar, fica um CRY, cri. Essa raiz do grego quer dizer separar, selecionar. Então, por exemplo, aquilo que o garimpeiro faz, né? Ele, cabatério, vai lá, pega o fundo do rio, né? A lama do rio, ali a água vai levando a terra da bateia, vai ficando ali a pedregulho.
Aí do pedregulho ele começa a separar, jogar na luz para faiscar, não é assim? E aí o que reluzir, o que faiscar, pode ser ouro, porque nem tudo que reluz é ouro. Um diamante, ele separa o que brilhar e o resto ele descarta. Os gregos chamavam isso de cri. Daí vem a palavra crítica. A palavra crítica vem disso. Fazer uma crítica, né? A gente distorce o sentido, mas originalmente fazer uma crítica, você só faz crítica com relação a você. Isso que a gente chama de crítica, e que a gente tem o disparate de usar o eufemismo de crítica construtiva, que a gente só dirige para o outro. Não, isso é impossível. Na conceituação grega antiga, isso é impossível. Crítica você só faz com relação a você mesmo. O que é a crítica? É selecionar, separar no seu temperamento o que é ouro, o que é diamante, o que brilha, o que reluz, e descartar do seu temperamento o que é cascalho, o que é lixo, hein? Que vai para o montouro. Você fazer a crítica. Você só pode fazer isso com você. Porque você só é capaz de fazer essa distinção em relação a si mesmo. Em relação ao outro, você não é capaz de fazer isso. Mas você consegue apontar defeito. Isso não é crítica. Não é crítica. E aí que entra o evangelho, porque outra palavrinha que deriva desse radical é critério. Para você fazer a crítica, para você saber no seu psiquismo o que é virtude e o que é vício, você precisa de um critério, de uma referência, de um fiel da balança. E qual que é o nosso critério? A nossa referência para saber o que presta e o que não presta no nosso temperamento? Jesus, a personalidade de Jesus. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito, tipo ou modelo mais perfeito que Deus tem oferecido para toda a humanidade, para lhe servir de guia e modelo, guia e referência? Aí a resposta, eu gosto muito da tradição do ID, do Instituto de Fusão Espírita, que a maioria das respostas, por exemplo, o Guilherme Ribeiro, ele traduz, né, na obra básica da Federação Espírita Brasileira, Jesus. Só põe assim, laconicamente, Jesus. Mas a tradução do Salvador Gentili, no ID, coloca vede Jesus. Ou seja, observa Jesus, analisa Jesus, interpreta Jesus, entende Jesus, que você vai ter um critério para fazer a sua crítica. Só que tem um detalhe, gente. Vocês agora eu dei essa volta, viu? Matheus é do Goiás, mineiro é assim, a gente dá uma volta, né? Mas a gente volta. Porque o drama é que depois que você elege um critério para realizar a crítica, estabelece-se no seu íntimo uma crise, que vem de crítico também. É um momento crítico. O momento de fazer a crítica, e aí autocrítica é um pleonasmo duplamente qualificado, porque, vou repetir, crítica você só faz sobre si. Crítica psicológica, moral, ética, você só pode fazer sobre você. Porque é só sobre você que você tem realmente o poder de mudança, de fazer a seleção. Quando você inicia esse processo, que o Santo Agostinho, na questão 919, sugere que isso seja feito toda noite, diariamente, antes de dormir, fazei o que eu fiz em minha última existência, toda noite. Então, toda noite a gente entra em crise. Não tem nada de errado em sofrer de insônia. A insônia não é um problema. Ela é um sintoma de que você tem problemas. A insônia vem quando você tenta resolver esses problemas na hora de dormir. E por que na hora de dormir? Porque é a hora que você pausa. Entendeu, amor?
É a hora que você para e silencia o mundo ao seu redor, né? Enquanto a gente está em movimento, na correria, né? Pega a menina na escola, vai no supermercado, volta para o serviço, almoça correndo. Você não para. Aí na hora de dormir é a hora que você para. Na hora que você para, né? Aí você começa a lembrar do seu critério. Ao lembrar do critério, você começa a fazer a crítica, estabelece uma crise, e aí, por instinto, enquanto essa crise não é dissipada, você não consegue dormir. Aí você não consegue dormir. Tem nada de errado nisso. Ah, e se isso fosse perdurando? Talvez porque você não está aceitando as soluções que te são dadas. Vocês entenderam? Porque se você acolhe a solução que te é dada, ou inspirada, ou sugerida psiquicamente, por outro encarnado ou por algum desencarnado, pode ser o seu terapeuta, pode ser o seu patrão, pode ser o seu marido, pode ser o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor. Enquanto você não acolhe a sugestão de solução, você permanece com o problema. Então, aquela insônia de uma noite vira insônia de 2, de 3, de 4, de 10. E ao invés de acolher a sugestão e bancar a resolução do problema, não importa o que ele exige de você, os desafios que ele te impõe, a gente procura outras saídas. Uma cervejinha dá um soninho bom, né? O sujeito chega do trabalho, né? Deixa eu relaxar do trabalho. Não. Deixa eu me entorpecer para dormir mais fácil, porque eu sei que na hora que a casa silenciar e as luzes apagarem, a crise vem. Mas tem outros entorpecentes, né? Tem os neuroquímicos e tem os neuropsíquicos. Uma série, uma maratonada de série no Netflix pode ser um jeito de fugir. Ao invés de ir para o quintal rezar, conversar com você mesmo, com os espíritos, ai, tô com insônia. Aí você senta e vai, um episódio atrás do outro. Pronto, agora a Netflix vai processar esse canalzinho Michuruca. Vai mandar fechar essa porcaria. Olha a encrenca que eu arrumei. Juju, anota aí, cortar a fala do Netflix. Juju é a entidade que me acompanha. Por acaso eu casei com ela. De longe ela me ajuda aqui, meninos. Bom, aí nós chegamos a semana passada com Jesus no versículo 19, dizendo assim: novamente, em verdade, amém, vos digo. Não, ela anotou mesmo, cortar Netflix. Tá brincando, mulher? Não precisa cortar, não. Não corta nada. Deixa que eu enfrento a multinacional. Olha aqui. Novamente, em verdade vos digo, que se 2 de vós estiverem de acordo sobre a terra, se 2 em conflito, em desentendimento, se entenderem, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes acontecerá da parte de meu Pai que está nos céus. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19. Jesus está dizendo assim, se acontecer de você ter um problema, um ressentimento, uma mágoa, um rancor, uma rusga, uma antipatia com alguém, e entre o berço e o túmulo, der tempo, vocês dois estão famosos, eu fui fazer uma live pro pessoal de Vinhedo, e aí eu citei aquela história de vocês, mas não falei os nomes não, viu? Mas não contei o santo não, só o milagre. Mas se acontecer de dar tempo, antes de morrer, entre o nascimento e a morte, dos dois se entenderem, aí Jesus falou assim, por ter certeza que tem o dedo de Deus nessa história. Tem a mão inteira de Deus nessa história. Porque raramente, e eu digo raramente porque há exceções, as exceções viram romance do Emmanuel, não são tantas. Vão lembrar? Lívia Lentulus, Abigail, Célia Lúcius, uns 50 anos depois, Alcione Villamil no Renúncia. São exceções. Vias de regra, se Deus não der uma ajudinha, a gente não reconcilia com o adversário.
Você passa uma vida inteira, Beatriz, atravessando a calçada para não cruzar com seu vizinho, que brigou com você por causa do latido do seu cachorro. Vocês bateram boca, se odeiam. Sai na porta de casa e não cumprimenta, não fala bom dia. Se Deus não meter a mão ali, não der um jeito, não vai. Estou falando, citando uma situação boba, tola, aqui, né? Briga de vizinho. Se bem que tem condomínios que briga de vizinho acaba em morte. Né? Mas existem aquelas situações extremas. Situações em que o drama de relacionamento vai parar na frente de um juiz, tribunal. Né? Nós estamos estudando isso desde semana passada. Semana passada, basicamente, a gente só estudou mesmo uma oração do Emmanuel no livro Material de Construção, uma prece curta em que ele pede isso para Deus. Basicamente isso, né, Duda? Ele pede para Deus, ele fala, ó, Senhor, me ajuda a resolver meu problema com meu irmão. Porque eu, por si só, não tenho forças para isso. Aí a gente mencionou os 7 passos, né, que a gente foi lembrando, né? Realmente, é uma caminhada. Reconciliar com alguém é um negócio que leva dias. Leva tempo. Só que os espíritos não podem se furtar ao dever de nos lembrar, através da literatura do Chico Xavier, por exemplo, que você tem tempo, mas não rola muito, não. Porque pode ser que você não tenha tanto tempo quanto pensa que tem para resolver esse drama de relacionamento com o esposo, com a esposa, com o filho, com o vizinho, com o colega de trabalho, enfim. Certo? Trouxe para a gente estudar aqui hoje, então, já que nós estamos vendo esse da parte de, né? Ou seja, vindo de Deus, a mobilização dos espíritos do Senhor com o propósito de nos aproximar de alguém que a gente detesta. E transformar a antipatia em simpatia, inimizade em amizade. Aí eu trouxe um texto do livro Através do Tempo. A gente começou a estudar ele um pouquinho semana passada, mas eu estou retomando, vocês já vão saber por quê. Capítulo 41, intitulado Desafetos. Onde o Emmanuel, eu vou retomar um pouquinho, diz assim: amar aos nossos adversários desde o presente, ofertando-lhes o coração em forma de tolerância e trabalho, devotamento e ternura, é a fórmula exata para a solução dos grandes problemas que tantas vezes, por invigilância e leviandade, endereçamos, lamentavelmente, ao futuro. Por que eu retomei esse parágrafo? Porque na semana passada a gente focou nesse endereçamos, lamentavelmente, ao futuro, ou seja, empurramos de barriga. Eu até contei aquela análise que a irmã Ilha faz, né, de que os espíritas usam a reencarnação como, né, uma maneira de adiar para amanhã o que deveria ser feito hoje. Mas hoje eu quero chamar a atenção para esse fórmula para resolver ou solucionar grandes problemas. O que é uma fórmula? O que é uma fórmula? Na química, o que é uma fórmula? É uma combinação de elementos químicos. Não é assim? Uma fórmula. Formular um texto é combinar frases, orações, palavras diferentes. Então, uma fórmula é feita com vários componentes, vários elementos. Não é com um elemento. Existe um problema em entender-se com alguém que você detesta. Para solucionar o problema, você tem uma fórmula. Se é uma fórmula, é uma combinação de qualidades que você vai ter que aprimorar, apurar. Vamos fazer? Listar aqui pelo menos uns 4. Acho que poderia ser muito mais, mas os básicos. Primeiro, o primeiro elemento, primeiro item desta fórmula mágica que desata nós, algemas. Humildade.
É só a gente pensar, né? Se o orgulho é o que me impede de aproximar do fulano e pedir perdão, ou aproximar do fulano e perdoar, qual que é o antídoto ou a antítese do orgulho? A humildade. Por que que eu não consigo sair, lembra dos 7 passos? Por que que eu não consigo sair do primeiro passo para o segundo? Orgulho. Para você avançar no processo da reconciliação e do perdão, você precisa ter humildade. Vamos lembrar o que é humildade? Alguém sabe de onde vem a palavra humildade? Ninguém sabe. Humildade vem de humus. O que é humus? Cocô. Fezes. Não é só de minhoca, não, Joana. Humus, do latim. Qualquer esterco. Qualquer fezes. De qualquer animal. É humus. Como assim, Luiz? A gente tem que se sentir um cocô, é isso? É. Só que sentir-se um cocô não é sentir-se uma porcaria imprestável. Porque o cocô não é emprestável. Entendeu? Humildade é consciência de si. Humildade é consciência de si mesmo. O que é consciência de si mesmo? Voltamos na crítica. É saber tudo que você tem de defeito. O cocô é fedido? É. O cocô tem bactéria? Pode ser letal? Sim. O cocô é feio? É. Se bem que o Chicão tem um dia faz uns cocô bonitinhos. Mas bonitinho. Eu falei, meu filho, mas cocôzinho bonitinho. E chama a gente pra ver. Começa assim, né? Ele vai, né? Agora ele tá orgulhoso, porque ele agora tá autônomo, se é que vocês me entendem. Mas antes era assim, acabei! A vizinhança inteira, né? Aí você ia lá, achava bonitinho, mas não é, né? O cocô é fedido, é feio, né? Tem os seus defeitos. Só que o cocô é vital para a hidrogenização, a oxigenação e outros elementos, né, que nutrem o quê? O solo. O humus é vital, o humus dos animais é vital para o solo. Então, o humus é a base responsável do perfume da rosa, não é? Bons jardineiros sabem, pé de rosa, o que tem que ter na base? Esterco. Né? Aqui em Minas é esterco. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser cocô. Humildade é isso. Eu sou um cocô. A pior coisa que existe num curral. Mas, ainda assim, sou útil para alguma coisa. Humildade. Sabe por que é importante a gente se sentir assim? Porque no processo de animosidade, de antipatia, de rancor e de mágoa, você tem a plena convicção de que você é melhor que o outro. A mágoa é isso. Você tem certeza que você é melhor que o outro é pior que você. Que você é infinitamente melhor que o outro. Por isso que você não perdoa. Eu não vou perdoar porque ele é muito inferior a mim. Eu sou muito melhor que ele, por isso que eu não perdoo. Eu tenho o direito de não perdoar. Ele é um ser humano péssimo. Eu sou um ser humano maravilhoso, então, portanto, ele não tinha o direito de me magoar e de me ofender. Aí o que a humildade, a consciência de si faz? Você faz a crítica e descobre que você tem 1 grama de diamante para 10 quilos de cascalho na sua personalidade. E que, portanto, você, em hipótese nenhuma, é melhor que o outro. Eu não sou melhor que o outro. O mesmo potencial que ele teve e que levou ele a me ferir, eu tenho para ferir alguém.
Talvez não ele, mas outro. Então, a mesma condição em que ele se encontra de ofensor, é bem possível que eu também me encontre, sem o saber, ou sabendo. Então, eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ele. A humildade traz isso. Só humildade? Não. Aí você tem que ter também uma coisa chamada esperança. Porque é a esperança que vai te trazer um outro elemento, a perseverança. Quando você olha para o outro e acha que ele não tem conserto, que ele não tem jeito, que ele não tem solução, você não tem motivo para perdoá-lo. Mas quando você olha para o outro e fala assim, eu tenho esperança de que ele vai mudar. Eu sei que ele vai mudar. Todo mundo muda, por que ele não vai mudar? Ele vai mudar também. Quem criou ele foi Deus, tudo que Deus cria é perfeito. A gente não é perfeito, mas é perfectível, é aperfeiçoável. Então eu tenho esperança que ele vai ser diferente. Aí no que você tem esperança que ele vai ser diferente, você não desiste dele quando ele dá as manobras, quando ele dá os tropeços, os trupicos dele. Você persevera. Você persiste com ele. Olha, humildade, esperança, perseverança, indulgência. Indulgência. O gesto infeliz do outro poderia te dar amargura, te deixar amargo, não é? Mas indulgência vem do latim inducere. Hoje eu estou o rei da etimologia, né? Estou no dia da etimologia. Inducere, dentro, ducere, doçura. Você tem tanta doçura adentro, por dentro, tem sentimentos tão nobres por dentro, que não tem nada que ele te faça que te amargue a vida. Que te torne amargo, amargurado. Indulgência, humildade, esperança, perseverança, indulgência. Ou seja, você vai, uma pitada disso, 2 gramas disso, uma gotinha daquilo, e aí você vai compondo uma fórmula que a gente dá um nome. Perdão. Sem esses elementos, se faltar um desses elementos, não vinga. Aí fica aquele perdão fake, né? Que a gente falou, né, dona Dora, semana passada? Eu perdoo, mas não esqueço. Perdoo, mas não esqueço é porque faltou algum componente aí na fórmula. Talvez a humildade. Porque eu perdoei ele porque ele é um pobre coitado, eu sou muito melhor, então eu vou perdoar. Esse perdão orgulhoso não é perdão. É o que não te deixa esquecer a falta. Entendeu? Citamos o caso do casamento, né? Mas a gente pode citar também casos de pais e filhos. Relação de pais e filhos, né? O Zé Amaral, brilhante Zé Amaral, querido Zé Amaral, lá de Divinópolis, grande orador espírita, o filósofo de roça, Zé é o filósofo de roça, né? Que ele tem umas explicações, umas sacadas assim tão interioranas e tão belas. E uma vez ele contou que estava numa palestra, o Zé é ótimo, ele estava numa palestra, acabou, a senhora, e era uma palestra sobre perdão, e a senhora veio atrás dele. Palestra, o pessoal vai dar uns cumprimentos. Esse negócio de cumprimentar palestrante no final da palestra, não é cumprimentar, não, porque eu já saquei. 25 anos fazendo isso. O sujeito está querendo uma beiradinha, ele começa de cumprimento, mas na verdade ele ficou com alguma dúvida, alguma pulga atrás da orelha com relação ao que você falou. Aí eu já sei, e aí? Eu já puxo. E aí, o que você achou? Porque eu sei, então, aquela hora que você falou aquilo. E o Zé disse que a senhora falou assim, então, você falou um negócio, perdão, que tem que perdoar e tem que esquecer, mas eu não consigo perdoar meu pai. E o Zé conta que era já uma senhora, uma jovem senhora de 50 e poucos anos. Ele falou assim, mas seu pai te fez, assim, desculpa eu te perguntar, mas de tão grave, você não perdoa ele. Não, e é desde a infância.
Aí, quando falou infância, o Zé disse que já ficou mais calado. Falou assim, ela conta se quiser, né? Porque às vezes é um trem bravo, né? Aí ela falou assim, mas eu vou te contar. Quando eu tinha 9 aninhos, eu estudei o bimestre inteiro para conseguir tirar uma nota boa. E eu tirei 9,5. Aí peguei o boletim e fui correndo para casa para mostrar pro meu pai. Aí na hora que eu entreguei pro meu pai, ele olhou e falou assim, podia ter sido 11, né? E aquilo acabou comigo. Aí o Zé falou para ela, a senhora está com 50 e tantos anos, 9 anos de idade, seu pai fez uma brincadeira com a senhora, e a senhora carrega essa sombra até hoje. Aí ela assustou com a reação, com a indignação do Zé. Que acho que você espera que o palestrante, minha irmãzinha. O Zé ficou. Ele não conseguiu esconder indignação. Só pode estar brincando comigo. Aí eu falei assim, já que ocorreu nesses 50 anos, esses 40 e tantos anos, que o seu pai fez uma brincadeira com você, ela. E é? Eu tinha pensado nisso. Pois o bimestre valia 10, você tirou 9,5. Ele falou que você tinha que ter tirado 11, era uma brincadeira, mulher. A mulher arrumou uma pressa para ir embora, para encontrar com o pai, para conversar sobre isso com o pai. E o Zé não tem mais contato com ela. Mas com certeza ela saiu dali para fazer o quê? Pai, eu guardo uma mágoa do senhor há anos, e hoje que eu entendi que o senhor tinha feito uma brincadeira comigo. Gente, isso não é uma coisa absurda, não. A gente guarda mágoas por coisa menor que isso. Décadas. Décadas. Sabe por quê? Porque quando alguém nos ofende, ou a gente acredita que a pessoa nos ofendeu, Tonzinho, na verdade o que ela está ferindo não é a nossa emotividade. Ela está ferindo é o nosso orgulho, a nossa vaidade. Suponhamos que esse pai não tivesse feito uma brincadeira. Que ele tivesse falado sério. Falado assim, minha filha, tirou 9,5, podia ser 10, né? Ela se achou tão extraordinária, tão espetacular de tirar 9,5 que ela não admitia qualquer comentário depreciativo sobre o feito dela. Isso a gente vive no trabalho, quando a gente acha que arrasou, sabe? Abalou Bangu. Mas eu fiz um negócio, um serviço que eu achei, nossa, se eu sou bom nesse trem. E aí o meu patrão fez, mas você podia ter feito melhor. E aquilo eu vou carregar 40 anos. No dia que eu aposento, 40 anos depois, que eu saio da firma, falo, senhor lembra, né? Eu saio de lá, o sujeito até aposentou antes de mim. O senhor lembra, no meu primeiro dia de serviço, que eu fiz uma coisa boa, o senhor falou aquilo, eu nunca te perdoei. A gente guarda essas mágoas. Não perdoa. Tininha tá rindo que ela já foi minha chefe. Eu não guardo mágoa de você, não, Ana Cristina. Só aquele dia. Ó, e aí o Emmanuel acrescenta assim, lembremos-nos de que, ainda ontem, acalentávamos antipatias e desafetos, cultivando o ódio, olha, a afeição de serpe no seio. Aí, olhei semana passada, a gente viu o ainda ontem, mas eu queria chamar hoje a atenção para o cultivando. Gente, cultivar é diferente de jogar semente, né? De braquiária e o capim crescer sozinho. Cultivar, você tem que fazer o quê? Regar. Dar atenção para aquilo. Cultivar um ódio, cultivar uma mágoa. É um negócio que, se aquilo cresceu em você, é porque você alimentou aquilo intimamente. Você acompanhou o crescimento daquilo, deu atenção para aquilo, fez aquilo crescer. E sabe como é que a gente rega e alimenta a semente do mal, da mágoa dentro da gente? Lembrando disso.
toda hora, todo dia. E ainda fala, não, eu não passo um santo dia da minha vida sem que eu me lembre do que a fulana me falou. Olha, gente, um ano tem 365 dias, isso já é demais. Você passou um ano fazendo isso, Priscilinha? Você já não está muito sério da cabeça, não. 365 vezes, ou mais. Você lembrou do que o fulano te fez? Então tá bem. Aí o Guimarães Rosa, né? Quem mais se evita, muito se convive. Bom dia, fulano. Como é que você tá? Não tô bom, não. Por quê? Sonhei com fulano. Sonha. Hã? Atraia, você é imã. Você atrai o fulano. Vocês, sabe, evita o mesmo coletivo durante o dia. Pra noite, tá cara a cara um com o outro. Desprende do corpo, ó. Psiquismo, o ódio do outro, ou o seu ressentimento, atrai o outro. Aí você sonha a noite inteira com o fulano. Sonhei que nós estávamos brincando. Ou então, sonhei que o fulano estava me pedindo perdão. Eu não dei. Nem no sonho eu perdoo. Ô, cara de pescoço! Ô, coração de pedra! É assim? Semana eu tava vendo uns negócios assim, sobre história da música popular, né? Aí eu tava vendo sobre o Muddy Waters, bluesman, né? Clássico da música norte-americana. Em 1951, o Muddy Waters, Muddy Waters é água lamacenta, né? É por causa do Mississippi, né? É o berço do blues, do jazz, da música negra americana. E o Muddy Waters, em 1951, compôs uma música que se chamava Rolling Stone. Pedras rolando, né? E, aliás, depois foi, viu, os meninos mais novos, foi o que deu origem à banda, ao nome da banda, Rolling Stone, a revista Rolling Stone, e a música Bob Dylan, Like a Rolling Stone, como uma pedra rolando. Né? E olha o verso que o Muddy Waters fala na música, gente. Pedras que rolam não criam limo. Pedras que rolam não criam limo. Pedra que movimenta não cria lodo. O que o ódio faz com a gente? Paralisa, você vira uma pedra parada. Vai ficar ali estacionado, sabe? Parado naquele ponto, sem movimentar. O coração da gente tem que se movimentar. Me ofendeu hoje, eu perdoo e vou, ó, vida que segue, né? A gente fica ali criando lodo. Então lembrem-se da música do Muddy Waters, Rolling Stone. Pedras que rolam não criam limo. Corações que avançam, que progridem, não criam lodo. Certo? Ó. Recordemos que semelhantes laços de treva, a gente falou semana passada também, algemavam-nos o espírito às largas sendas inferiores, impondo-nos reencarnações difíceis e angustiosas nos campos de purgação da experiência terrestre. É lógico. O que você acha que você vai virar do seu maior adversário? Parente. O maior adversário que você tem na vida. Você odeia de morte. O que ele vai ser seu? Ó, membro da família, consanguíneo. Vai ter o mesmo sobrenome. Isso aí, ó, é regra. Não tem como fugir disso. E ainda vai ter que passar o resto da vida com o outro falando assim, você parece com o seu irmão demais. Você é a cara do seu irmão. Você ainda vai pentear o cabelo, o que você tá vendo? Seu pai. Aquele que você detestava porque, né, criticou o seu boletim na escola. Você vai pentear o cabelo. Eu tô ficando careca que nem meu pai. Vai lembrar dele. Não é assim? Enleiados a eles, renascemos no mundo. E porque se nos retarde o amor,
nos testemunhos de paciência e compreensão, somos constrangidos. Ó, essa semana vou chamar atenção para essa palavra. Constrangidos. É lei. É força de lei. E lei kármica. Você escapa da lei dos homens. Mas da lei de Deus não tem como fugir. Porque ela está na consciência. Somos constrangidos pela justiça perfeita a recebê-los compulsoriamente nas teias da consanguinidade. Vou nem ler o resto da frase. Oi? Capítulo Reencarnação. O maior capítulo da obra do André Luiz. Longo. Adelino, Segismundo. Segismundo encarnado, Adelino encarnado, Segismundo desencarnado. Segismundo em processo de preparação para ser filho do Adelino. Tinha esfaqueado Adelino em existências passadas. Aí eles desprendem, os benfeitores desprendem o Adelino do corpo, para os dois terem o primeiro encontro, para dar notícia para o Adelino. Ó, vai ser o seu filho. Vai chamar de papai. Você vai ter que limpar o cocô dele. Ele vai gritar, acabei! Você vai lá. Né? Aí o Adelino acorda no outro dia, sabe como é que ele descreve? Sonho. Vira para Raquel, a esposa, assim, tive um sonho terrível essa noite, sonhei com um fantasma. Sabe quem era o fantasma? O Segismundo, que ia reencarnar filho dele. Essa noite eu tive um sonho terrível. Aí sonhei com uma cobra terrível querendo me dar o bote. Vou jogar no bicho. Contravenção. Além de ser contravenção, você não entendeu. Ó, cobra. Como é que ela se movimenta? Ondulando. Em pé? Não. Com a barriga no chão. Uma ondulação rasteira, vibração negativa. O cérebro decodifica isso. Ou seja, você encontrou com o seu adversário, seu João. Ele te endereçou um ódio, ou você endereçou a ele uma vibração tão rasteira que era uma cobra movimentando no chão. Você acorda com esse sonho com cobra. E isso, o Segismundo, para ele, porque o Segismundo ele já tinha avançado, faltava isso aqui, já era diretor de hospital no plano espiritual. Mas tinha essa mancha ele tinha capivara suja, né? Tinha essa manchinha no currículo dele. Missionário da Luz. E aí ele precisava avançar para uma esfera superior. Aí os tutores espirituais dele falaram, você é um espírito queridíssimo aqui, tem um trabalho de importância, mas para você ir além, você tem que resolver esse problema. Volta e resolve. Aí ele tem que reencarnar. Era um triângulo amoroso, sempre, né? Ele tinha esfaqueado o Adelino no passado para ficar com a Raquel. Adivinha? Ia reencarnar filho do Adelino da Raquel e com um probleminha no coração. Porque ele tinha apunhalado o Adelino no passado no coração. Ou seja, o Adelino ia ter que levar o filhinho com probleminha no coração no cardiologista. E esse filhinho é o cara que esfaqueou o coração dele no passado. E aí a reencarnação é linda, né? Porque, com certeza, o André Luiz não acompanha a história da família, mas a gente pressupõe que se tudo correu bem, com certeza, o Adelino algumas vezes pôs o joelho no chão e falou, Senhor, salva meu filho. Né? Recebe de joelhos, né? Recebe no ventre, a miniaturização acontece ali, recebe no ventre. E o Segismundo apavorado, assustadíssimo, não queria reencarnar com medo, mas ele vai me odiar, ele tem motivo para me odiar. E os benfeitores, o Alexandre, eles falaram, não, vai dar certo. Foi uma multidão de espíritos, os espíritos todos que ele beneficiou no mundo espiritual, fizeram questão de comparecer, sabe? Rolou vamos dizer assim, uma festinha pré-conceptiva, é sério, né? E o André Luiz deu uma manota, né? Porque aí rolou uma festinha, todo mundo foi lá dar um abraço para ele, desejar boa sorte para ele, como se fosse alguém que ia viajar, né? E aí, quando acaba a festinha pré-conceptiva, a Raquel recebe no psiquismo, no perispírito dela,
o perispírito do ser Jesus já miniaturizado, né? Para se acoplar vibratoriamente, energeticamente ao zigoto fecundado, mas ainda a fecundação ia acontecer, né? Então os espíritos vão embora, fica o André Luiz, o Alexandre ali, e o André Luiz fala, e agora? Aí o Alexandre, nós vamos dar licença, né? Para o casal ficar sozinho, né? Senão não vai rolar, né, André? E aí eles respeitosamente criam uma barreira vibratória em volta do quarto do casal, para o casal poder namorar. Aí o André Luiz fala, mas e aí, como é que a gente vai ajudar no problema? Uai, André Luiz, você como médico devia saber que a concepção em si vai acontecer tempo depois do ato, né? É aí que olha o cuidado. Aí vem os técnicos, os engenheiros genéticos da vida espiritual, depois do ato sexual, enquanto acontece lá a corrida espermatozoica, isso eu inventei agora, gente. A maratona espermatozoica para fecundar o óvulo, eles dão um passe, sabe? Uma catuaba vibratória para um espermatozoide. Vai, eu sei, filho. Vai ser feliz. Dá um tranco nele para ele ganhar a corrida. Tirinha? É incrível, porque esse tinha que ganhar a corrida, sabe por quê? Porque é ele que continha o material genético que ia fazer o embriãozinho, depois o bebê, ter um probleminha no coração. Oh, é bonito demais, não é? É bonito demais. Deus é danadinho, né? Olha, que trem doido que ele inventou. Né? Não é? Que de inspirado de inventar. O problema é esse, porque aí você entrega isso para um cara, um professor, sabe? De genética na Unicamp, na USP, faz ele ler e fala para ele, quando é que isso foi publicado? Aí você vai para isso aqui, década de 40. Ele falou assim, mas essa descrição, isso aqui, é algo que a genética foi entender anos mais tarde. Ele fica impressionadíssimo. Ou seja, ele acreditou na reencarnação, pode ser que ele fale, isso aqui faz todo sentido. Aí você fala para ele, quer fazer a mesma coisa que o Adelino, reencarnar como seu filho, o seu assassino passado? Não, ainda. Ou seja, ele entende a reencarnação, ele não aceita a reencarnação. Entender a reencarnação é fácil, é cognitivo, é intelectivo, é com o cérebro. Aceitar a reencarnação, não. É com o coração. E se o coração está lacrado, blindado para a reconciliação, quem não aceita a reconciliação, não aceita a reencarnação. Porque a reconciliação é a finalidade última da reencarnação. É o que o Emmanuel está explicando nesse texto. Para que não estejamos amanhã em lares metamorfoseados em pelourinhos, por força dos corações queridos, que o resgate transforma em verdugos e inquisidores de nossos dias, saibamos amar desde hoje. Os que nos apedrejam ou firam, atormentem e caluniem, porque em verdade o mal é apenas mal para aqueles que o fazem, transmutando-se em bem naqueles que o recolhem entre a paz do silêncio e a prece da humildade. Por saberem que a vida é sempre luz de Deus. Acolher o adversário, abraçar o inimigo, é o maior gesto de humildade que o ser humano pode ter. Jesus pregou a humildade de forma viva desde que nasceu até a hora que desencarnou. Mas de todos os gestos vivos, concretos de humildade dele, que se iniciam lá com o nascimento da manjedoura, né? O maior foi o perdão que ele deu para os algozes no alto da cruz. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Porque ele tinha todos os motivos para se achar melhor que eles. E era.
Só que ele não se sentiu, ó, a humildade. Ele disse, Senhor, perto deles, talvez alguém vai dizer que eu sou alguma coisa, mas perto do Senhor eu não sou nada. Eu sou o humus da minhoca. Então, se eu não sou nada perto do Senhor, então eu não posso cumprir uma função que é sua. Perdoar. A gente vai perdoar as pessoas até descobrir que, na verdade, a gente brincou de faz de conta. A gente fingia que era Deus. A gente vai perdoar as pessoas até o dia que fala assim, eita, eu não devia nem me magoar. Porque perdão mesmo, só Deus que dá. É o que Jesus fala no Alto da Cruz. Só que quando é que essa ficha vai cair, isso ali? Quando a gente for anjo. É Gesiel levando um soco na cara do Paulo, dizendo, eu não vou me ofender porque eu não sou ninguém para me ofender. Eu não sou melhor que você, então eu não vou me ofender. Se eu não vou me ofender, eu não vou ter que perdoar. A gente só vai perdoar enquanto ainda estiver se ofendendo. Entendeu? Porque já é uma... Sabe, eu vou fazer aqui uma ressalva. Já é um grande avanço você conseguir perdoar alguém. Só que isso não é coisa de homem, de anjo, isso é coisa de homem. Isso não é um gesto angelical, é um gesto humano. Que a gente não faz. Porque gesto angelical é quando você não se ofende. Sabe quando Jesus fala para ofender, oferecer a outra face? Ele não está falando de perdão. Ele está falando de não se ofender. Entendeu? Aí depois, quando ele fala do perdoar 70 vezes, não 70 vezes 7, mas, né? Quantas vezes for necessário, ali ele está falando de perdão, porque ele está falando do sujeito que levou um tapa na cara, não quis oferecer outra face e guardou isso pro resto da vida. Aí ele vai ter que falar de perdão. Mas quando ele diz, se alguém te bate do lado, oferece a outra, ele está falando assim, não se ofenda com nada. Porque você não é melhor que o outro. E você pode estar esbofeteando outro sem o saber. Certo? Sabe qual é a sua diferença? A diferença entre você e o outro que te ofendeu? É que ainda não te contaram que você ofendeu alguém também. Você está na mesma condição deles, só não sabe. Um dia vai saber. Aí a gente chega nessa altura do campeonato e eu trago um negócio que, infelizmente, para quem está aqui não vai ver, mas o pessoal de casa verá e vocês podem depois ver na internet. Eu trouxe algumas fotos aqui de um projeto. Eu vou ter que contar a história do projeto Espere. É uma Espere, não é a palavra. O verbo esperar no imperativo, não. É uma sigla. ESPERE. Espere. Quer dizer, Escola de Perdão e Reconciliação. Olha como é que são as coisas, né? Quarta-feira passada, eram umas 2 da tarde, a Ila me manda uma mensagem assim, mano, que hora que eu posso te ligar que eu quero te contar um negócio incrível. Falei, mano, eu vou pro Mildinho lá para 9, 9 e pouco, 9 e meia, eu tô em casa, assim. Aí eu falei, então, eu te ligo, hein? Aí, à noite, ela me liga. Mas poucas vezes eu vi a Ila tão eufórica, entusiasmada com o negócio. E olha que a freira é entusiasmada. Matheus e a Beatriz não sabem, mas eu tenho uma amiga que, inclusive, já fez palestra aqui, nessa mesa aqui, que é a freira, irmã católica. E ela que me ajuda a preparar esses estudos. E aí, a Ila ligou, mano, tem que te contar que agora em janeiro eu fui para um retiro lá em Fortaleza, né? Ela tá morando em Vespasiano, em Belo Horizonte, e ela passou janeiro em Fortaleza com uma das monitoras do projeto Espere. A Escola de Perdão e Reconciliação é uma ONG. Começou como uma pastoral, porque predominavam irmãos, né, católicos, e hoje tem status de ONG. O que é o Espere?
Um grupo de monitores, então é uma escola, você tem que cumprir etapas. Depois que você cumpre todas as etapas, ou seja, todos os cursos, você tem um certificado para ser um colaborador ativo da ONG. Sabe o que eles fazem, mulher? Eles vão na penitenciária e fazem um trabalho de diálogo fraterno com um determinado condenado, a população carcerária. Aí, faz contato, e aí eu já vou falar da participação do Ministério Público nesse processo, faz o contato com a família da vítima ou com a vítima desse criminoso. Aí começa a fazer o trabalho de diálogo fraterno com essa família ou com essa vítima. Aí depois de um tempo, pode ser um mês, 2 meses, um ano, conversando com o criminoso, indo no presídio conversar com o criminoso, indo na casa da vítima ou da família da vítima, conversar com eles, marca um encontro e reconcilia as partes. É fácil? Não. O trabalho deles é tão inspirado que eles vão, sabe? Eles são preparados, por isso que chama Escola de Perdão e Reconciliação. A Ilha estava entusiasmada porque ela começou a primeira etapa do processo. Ela quer se habilitar a fazer parte do grupo. Então ela passou o mês de janeiro inteiro com uma freira espanhola, ela e as outras irmãs da Ordem da Ilha, né, da Nova Jerusalém, cerca de 12 irmãs, passaram o janeiro fazendo o curso. E aí o curso envolve várias disciplinas, comunicação não violenta, tem a parte, né, ligada à orientação cognitiva comportamental, ninguém vira psicólogo, mas tem assessoria você vai fazendo os cursos. E você começa, o primeiro momento é com crimes leves. Quando você começa a trabalhar na ONG, mediando reconciliação entre vítima e criminoso, você começa com crimes leves. Aí a Ilha me contou o caso. Eu fiquei comovidíssimo. Um rapazinho armado aproximou no ponto de ônibus de um idoso que estava no ponto de ônibus, pôs a arma na cabeça dele. Passa o dinheiro, passa o dinheiro. Ele entrega a carteira e o rapazinho sai correndo. Lá adiante a polícia consegue prender o rapazinho. Menino preso, novinho, maior de idade, mas bem novinho. Menino preso e o idoso. Aí entra o pessoal da ONG para fazer a aproximação entre os dois. Primeiro passo, aproximar do rapaz e contar, narrar para o rapaz tudo o que aconteceu com o idoso depois daquele assalto. Ele não sabia, certo? Ele assaltou, ele nunca mais viu. Foi preso. O senhor lembra? Você lembra daquele senhor que estava no ponto de ônibus? Lembro, né? Então, aquele dia ele teve uma crise de hipertensão, foi parar no hospital, descompensou, precisou ser internado. Meu rapaz. E você sabe o que ele estava fazendo no ponto de ônibus? Estava esperando o ônibus para voltar para casa e tinha ido na farmácia comprar um remédio muito caro para a esposa dele. E o dinheirinho que estava na carteira dele era o que tinha sobrado para eles passar o mês. Aí o menino já, as lágrimas. Que aí que ele vai começa a ter a dimensão do que ele tinha feito. Ajuda até a recuperar. Entendeu, seu marido? Aí ele cai em si. O que eu fiz? Pois é, o senhor agora já tem 2 meses que isso aconteceu, você ainda está preso. Mas a vida dele não está fácil, não. Aí depois consegue contato e aproxima do senhorzinho. O senhor lembra que dia que o senhor falou assim? Lembro, como é que eu não vou esquecer? Pois é, aquele rapazinho que assaltou o senhor, nós vamos te contar a história dele. E aí conta para o senhor idoso, olha, ele estava devendo, traficante, estava jurado de morte, porque ele é viciado desde os 12 anos de idade, porque o pai era viciado, espancava a mãe, o pai viciou ele, papapá. Aí o idoso. Tinha filho, tinha neto. O senhor aceita sentar e conversar com ele? Ah, eu aceito. Senta os dois.
Aí um conta para o outro a sua história, olhando no outro. Termina, rapazinho, nos braços do idoso, acolhendo ele. Isso, crime leve. Só que os, vamos dizer assim, aí ele não usou esse termo, vou usar um termo meu. Os faixa preta, sabe os Jedi da ONG, os que já estão a nível, né? Level 10, eles pegam crimes complexos de homicídio, de violência sexual e conseguem a reconciliação. O trabalho da ONG chamou tanta atenção do Ministério Público. Espere, Escola de Perdão e Reconciliação. O trabalho da ONG é tão maravilhoso que chamou a atenção do Ministério Público lá no Ceará. Aliás, depois eu confirmo, Caio. Eu não me lembro agora se foi no Ceará ou se foi aqui em Minas mesmo. Que o Ministério Público resolveu fazer uma parceria com a ONG para aplicar o que o Ministério Público está chamando de justiça restaurativa, que é diferente da justiça punitiva. Tem alguma atenuante em relação ao tema? Eu imagino, eu não conversei isso com a Ilha, mas eu imagino que sim. Sabe por quê? Para a pessoa aceitar, né, para ela participar, o criminoso participar, ela tem que aceitar o programa. E a gente sabe que, né, na população carcerária, toda vez que um preso aceita um projeto ou um programa do Ministério Público, diz que isso reflete como um bom antecedente, né, para uma condição, atenua, né? Mas o fato é que é diferente, por exemplo, ele fazendo parte de um programa de graduação universitária. Sabe por quê? Porque você pode até falar, ele entrou na faculdade, resolveu voltar a estudar só para diminuir 2, 3 anos na pena dele. Mas aqui, no caso, o negócio é barra pesada, porque ele vai estar frente a frente com a vítima e os encontros são lágrimas e lágrimas e lágrimas. Ou seja, o sujeito continua cumprindo a pena, mas ele está sendo regenerado ou restaurado. A autoestima dele, sabe, o psiquismo dele está... Sabe por quê, gente? Quando o criminoso cumpre a pena e depois é reabilitado na sociedade, todo mundo que ele encontra, ele sente que está olhando para ele e falando assim, você é um bandido. Mas quando o processo da justiça restaurativa acontece antes, ele vai sair dizendo assim, de cabeça erguida, dizendo assim, se a minha vítima me perdoou, o resto é resto. Quem eu prejudiquei me perdoou, então tá tudo certo. Então, aí... Exatamente. Pergunto para vocês. Sueli, pergunto para vocês. A organização, a fundação, que começou com um teólogo espanhol, aliás, perdão, colombiano, um teólogo colombiano, professor em Cambridge, que aí depois de teologia, que aí depois inicia esse movimento, e aí, né, tem vários lugares do mundo, e começou no Brasil recentemente. Aí eu pergunto, um negócio desse não é inspirado de Deus? Sabe? Não tem a mão de Deus nisso? A gente imagina também nessa situação desse trabalho de 5 anos, e o resgate, não só a pessoa viva, psicológica, mas a espiritual também, quantos que estão aqui nesse trabalho deles aqui? Dona Dora, olha, negócio é o seguinte, primeiro, você não está restaurando só o encarnado. Somos rodeados por nuvem de testemunhas. O pessoal da ONG, não são espíritas, eles não sabem disso, possivelmente não sabem. A Ilha sabe porque é a Ilha, né? Mas vocês fiquem imaginando, sim, o sujeito que mais odiava esse bandido, desencarnado, odiava ele, assiste uma vítima do crime dele, que sofreu um crime igual que o desencarnado sofreu no passado. Assiste, ele fica encabulado, envergonhado de não perdoar também. Entendeu? Então, quando fala assim, escola de perdão e reconciliação, é escola mesmo, porque é escola para os encarnados e escola para os desencarnados.
Porque os desencarnados estão assistindo aquilo, gente. Eita, eu não quero perdoar ele, mas esse daí sofreu mesmo, foi vítima que nem eu, tá perdoando? Ou seja, não tem mais motivo para não perdoar, né? Aí, eu contei isso, essa história para o pessoal lá de Vinhedo, que eu citei, né? Isso, do NEP Gesiel, isso mesmo. E aí a Val, amiga nossa, que agora está morando no Rio de Janeiro, ela contou um negócio que muitos de vocês devem conhecer, que é o caso de um processo dos Estados Unidos de um criminoso, e ele tinha cometido crimes assim, em série, crimes, digamos assim, você tentar ser bem sutil, contra a honra e a integridade feminina. E eram várias vítimas. E aí, o juiz. A justiça, o pessoal do direito aí, Dom João, sabe, a justiça norte-americana, ela é bem sensacionalista, né? Ela é meio teatral. E o juiz permitiu que no dia do veredito, quando ele foi condenado, antes dele ser recolhido, já para começar a cumprir pena, que as vítimas presentes fossem, com escolta policial, uma a uma, ter o direito de ir lá no tribunal, júri popular, olhar na cara dele e falar o que quisesse para ele. Só não podia tocar nele, mas poderia falar. Aí fez uma fila lá de uns 20. Pai, mãe, irmão de vítima. Tinha esse direito. O policial ia lá, buscava o familiar da vítima, parava na frente e falava coisas horrorosas, né? Coisas terríveis, seu monstro e por aí via. Mas punha para fora todo o ódio que tinha. E aí tem um vídeo disso, viu, gente? E o sujeito impávido, até um pouco cínico. Escutava aquelas ofensas horríveis sem se alterar. Aí veio a última pessoa. O avô, a neta tinha sido vítima dele. Aí veio o senhorzinho, senhor de idade, venerando. Ficou frente a frente com ele e ele, um ar superior, intocável, insensível a tudo aquilo. Parou na frente dele, Priscilinha, e falou assim, olha, eu agradeço a Deus e ao senhor meritíssimo juiz pela oportunidade que eu estou tendo de agora vivenciar o evangelho de Jesus que eu amo e que eu estudo. E poder dizer para o senhor ficar em paz que o senhor está perdoado. E o criminoso desmorona em choro convulsivo. 20 pessoas, 19, disse, eu quero que você arda no fogo do inferno. Não tocou ele. O ódio daqueles 19 não tocou ele. O perdão de um. Entendeu? Quer dizer, o sujeito ia cumprir pena, tá? Tudo certo, a justiça condenou, ia cumprir pena. Só que ele ia passar os próximos, né, 40, 50, 60 anos de prisão perpétua, com o olhar daquele velhinho e a frase daquele velhinho na cabeça. Aí ele ia desencarnar. Não sei, não tenho conhecimento sobre esse caso, se foi uma pena de morte ou se ele viesse a tirar a própria vida, mas ele ia para o plano espiritual com o olhar e o perdão daquele velhinho. Pergunto a vocês, espíritas, se lá no mundo espiritual chegassem para esse criminoso e falassem para ele, você vai reencarnar. Você pode escolher uma das vítimas ou da família da vítima para ser o seu pai e sua mãe. Quem que ele ia querer que fosse pai e mãe dele? E eu pergunto o contrário. Chegasse para todas as vítimas, sabe o fulano, ele precisa reencarnar como membro da família de alguma vítima dele. Quem aceita ele ser pai dele? Quem ia aceitar? Só ele. Só o velhinho. Entendeu? Aí tem umas fotos aqui, que vocês vão ver depois, do curso do SPED. Terminamos com uma pintura representando Caim e Abel. Abel no chão,
Caim após o crime. E um verso da música do Gladstone, né, e do Tim, da dupla Tim Vanessa. Pelos laços fraternos, Deus reconcilia, serena os desafetos no altar da família. Pelos laços fraternos, Deus reconcilia, serena os desafetos no altar da família. Porque quando Deus, em Gênesis, se dirige a Caim, não a Abel. Sabiam disso? No texto de Gênesis, não tem Deus falando com Abel. Ele só dirige direto a Caim. Ele fala assim, Caim, Caim, o que fizeste do teu irmão? E aí, como é que Deus justifica? Tá fazendo essa pergunta? A voz do sangue de teu irmão chega até mim. Só que não é a voz do sangue da vítima na vítima. É a voz do sangue da vítima nas mãos do criminoso. Isso é uma representação, gente. O que é o sangue da vítima nas mãos do criminoso? Os gritos da vítima? Não. Os gritos de dor do assassino. Os gritos conscienciais. Olha como é que funciona o amor de Deus. Que isso não entra na cabeça do mundo hoje. Porque bandido bom é bandido morto. Olha como é que é a lógica de Deus. Deus tem 2 ouvidos. Gente, isso é poesia, viu? Deus tem 2 ouvidos. Não, vai sair, né? O povo corta o miudinho em pílulas, 5 minutos, aí pega isso. Palestrante espírita diz que Deus tem ouvidos, né? Enfim. Deus tem 2 ouvidos. Um para o criminoso, o outro para a vítima. Um para Caim, o outro para Abel. O sangue nas mãos do criminoso gritou de dor, o sangue no corpo da vítima gritou de dor. Qual grito chegou mais alto no ouvido de Deus? O do assassino. Deus saiu em socorro de ambos. Mas ele tinha que escolher um para socorrer primeiro. Gente, isso é tudo linguagem poética, viu? Quem que ele socorreu primeiro? Porque a dor maior era do criminoso. A dor maior é do homicida. Porque a dor da vítima é uma dor física. É um negócio duro. Eu sei que pais de vítimas de homicídio talvez não engulam o que eu estou falando hoje. Mas um dia vão entender. O que eu estou dizendo é a dor que o seu filho sentiu durou só o tempo do golpe. Em seguida ela parou. Mas a dor consciencial do assassino não vai parar tão cedo. Não vai parar enquanto ele não recebeu perdão. E isso pode durar séculos. Certo? Até a semana que vem. Fiquem com Deus.